Decenautas de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um Pop News Recomenda. Eu sou Gabriel Jesus hoje eu vou falar sobre Esquadrão Suicida, um dos filmes mais aguardados do ano e que acabou de estrear nos cinemas. Mas tem muita gente que não faz a menor ideia do que é esse grupo, nem nos quadrinhos, nem agora nas telonas. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para explicar tudo o que você precisa saber sobre Esquadrão Suicida. E ainda recomendar algumas coisas desse universo surtado da DC Comics. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. E pra você que ainda tinha dúvida, sim, Esquadrão Suicida foi criado nos quadrinhos lá em 1959, onde eles apareceram pela primeira vez nas HQs The Brave and the Bold, edição número 25. O Esquadrão Suicida nada mais é do que um grupo que trabalha a serviço do governo dos Estados Unidos e a ONU. Eles são criminosos de alta periculosidade que realizam missões impossíveis, ou melhor, suicidas, em troca da redução da sua pena. Pra quem não entendeu aquela piadinha que eu fiz no começo quando eu me apresentei, eu vou explicar. O grupo é formado por criminosos, então pra que eles não fujam da missão, é implantada uma bomba neles, o que antes nos quadrinhos era uma pulseira que acabaria explodindo o seu braço, mas aí as coisas ficaram muito mais hardcore. E agora é injetado algum tipo de microbomba neles, pra caso eles tentem fugir. A equipe foi recrutada pela Amanda Waller, uma personagem negra fortíssima desde os quadrinhos e que já marcou presença nas histórias do Batman e de outros personagens da DC Comics. O nome Esquadrão Suicida vem pelo simples fato de que as missões realmente apresentam muito risco. Somente aqueles que conseguirem sobreviver que vão perder alguns aninhos na pena. Mas enfim, essa ideia de que qualquer um do grupo pode morrer é muito boa, cara, porque, por exemplo, muitas vezes conforme os filmes vão lançando, os atores acabam ficando muito famosos e consequentemente mais caros, como é o caso do Robert Downey Jr. que faz o Tony Stark. Então essa oportunidade que eles têm nos quadrinhos, mas principalmente nos cinemas, é melhor porque conforme o ator vai ficando famoso, eles podem trocar completamente a equipe, mudando os personagens ou até mesmo fazendo mais de uma equipe. É muito simples, é só tirar um cara e colocar outro no lugar. A variedade da equipe pode mudar muito, apresentando novos vilões sempre que eles quiserem. Diferente da Liga da Justiça, por exemplo, que tem que manter aquele padrão. Eu queria recomendar pra vocês as HQs do Esquadrão Suicida dos Novos 52. As HQs têm essa mesma pegada cômica, além das missões inusitadas e cada vez mais absurdas. A DC Comics começou um reboot nos quadrinhos, ou seja, eles zeraram a numeração de todas as publicações, para aquelas pessoas que não estavam conseguindo acompanhar suas HQs favoritas começarem de novo junto com todo mundo, além de trazer novos leitores. Então por esse motivo, corre pra comprar a sua HQ de Esquadrão Suicida antes que acabe. Mais uma recomendação pra vocês: assistam o filme em animação Batman Ataque ao Arkham. A formação da equipe é muito parecida com a desse novo filme. Lá temos a Arlequina, o Pistoleiro, o Capitão Boomerang e até o Coringa aparece pra causar. O filme é muito divertido e por ser desenho a gente ganha algumas cenas de ação completamente insanas, que dificilmente veríamos no cinema. E agora eu vou falar sobre os personagens que vão compor a equipe desse novo filme. Então, começando com a chefa, Viola Davis interpreta a Amanda Waller, que além de ter muita influência política, é dela que vem a ideia de criar esse super grupo. Joel Kinnaman vai viver Rick Flag, um militar que vai ser aquele cara pra ficar de olho no esquadrão, sacou? E a Katana, que vai ser a sua guarda-costas desse super grupo. Ela vai ser interpretada pela Karen Fukuhara. O nosso querido Will Smith vai ser o Pistoleiro, o mercenário contratado com uma mira descomunal, muito melhor que você camper do CS. Vai ser muito legal a Arlequina nesse filme, interpretada pela Margot Robbie, porque vamos ver a origem da personagem, vamos poder ver também a relação, digamos, pouco convencional com o Coringa. E falando no Coringa, Jared Leto vai encarnar essa nova versão do personagem para os cinemas, completamente despirocado das ideias e 100% imprevisível. O maior vilão do Batman, quiçá o maior vilão dos quadrinhos, vai tocar o terror nesse filme. Além desses personagens, nós teremos também o El Diablo, que manipula e gera fogo, o Capitão Boomerang, um dos vilões mais conhecidos do Flash, a Magia, o Crocodilo e o Amarra. Foi confirmado também que o Flash, o mesmo que vimos no trailer de Liga da Justiça, também estará no filme com alguma participação especial. E o Batman, que nós sabemos muito bem e tivemos um gostinho de como vai ser pelos trailers. Então galera, essa foi a primeira parte onde eu falei um pouco sobre a origem dos personagens e sobre os personagens do filme, e ainda pude recomendar pra vocês as HQs do Esquadrão Suicida e o filme em animação. Mas então agora que você já sabe tudo o que precisava saber sobre os personagens, vai começar a segunda parte do vídeo, onde eu vou falar a minha opinião sobre o filme. Logicamente
provavelmente terão spoilers, então se você ainda não assistiu, volte aqui depois pra comentar a sua opinião. E aí galera, eu já assisti Esquadrão Suicida e agora eu vou dar a minha crítica sobre o filme. Pra começar, foi muito desesperador um dia ou dois antes da estreia do filme, porque o Rotten Tomatoes... Enfim, eles tinham publicado a crítica deles sobre o filme, que foi avacalhado igual Batman vs Superman. Depois disso já foi um tsunami de informações nas redes sociais, a galera tinha ficado muito chateada e teve até gente que quis fazer petição pra fechar o Rotten Tomatoes. Calma gente, não é pra tanto, né? Se fosse assim teria que fechar todos os sites de crítica de filmes, porque a opinião foi quase que unânime. Mas enfim galera, até agora, o momento que eu estou gravando o vídeo, eu não li crítica nenhuma e também não vi a enxurrada de vídeos sobre o filme. Primeiro que eu não queria tomar spoilers e acabar estragando a minha experiência. Segundo que tava um mimimi tão grande na internet que eu preferi nem ver o filme desse jeito, com a expectativa tão derrubada. É triste porque você até tenta gostar do filme, você tá muito no hype por causa dos trailers, de tudo que a mídia tava te dando, né, sobre o filme, e quando você vai assistir, tem muita coisa que incomoda no roteiro e até no Coringa, mas já eu falo sobre ele. Sobre o filme em si, nós sabemos que esse que foi para os cinemas não é o do diretor David Ayer. Infelizmente a Warner fez que o diretor mudasse muita coisa no roteiro, regravando várias cenas, tudo pra colocar um pouco mais de humor no filme. A Warner fez isso por conta de Batman vs Superman. Teve muita gente que não gostou porque dizia que não era parecido com os filmes da Marvel, e o filme também nem fez o dinheiro que eles esperavam. Eu acho isso uma grande babaquice e muita sacanagem com David Ayer. Esse filme que a gente assistiu não é o que ele queria colocar nos cinemas e talvez fosse melhor do que esse. Os filmes da DC não precisam ser engraçados e leve como são os filmes da Marvel, como tem muita gente dizendo por aí. Esse não foi o problema de Batman vs Superman. O problema é que o filme não é bom, simplesmente isso. E engraçado que minha mãe percebeu um monte de furo de roteiro que muito fã da DC não percebeu. Essa galera que fica defendendo que filme de super-herói tem que ser leve e engraçado tá completamente errada. É sempre bom sim ter alívios cômicos para poder quebrar a tensão, mas filme de comédia é outra coisa. É muito bom também a gente ter a diferença entre os filmes da Marvel e os filmes da DC, pra que ter duas coisas iguais? Um bom exemplo disso é a trilogia Cavaleiro das Trevas. Foram 3 filmes completamente diferentes dos filmes da Marvel e que ainda assim foram muito bons. E se não fosse por ele, talvez nós nunca teríamos o melhor Coringa dos cinemas, na minha opinião. A galera fica falando isso como se todos os filmes da Marvel fossem bons, né? Ninguém lembra de Homem de Ferro 3, de Thor, de Capitão América, mas então é isso, né? O diretor teve que mudar muita coisa por causa da Warner e deu pra perceber isso nitidamente, porque antes era assim e depois ficou assim. Eu acho que o filme tinha que puxar pra esse lado cômico mesmo. Na minha opinião, combina mais com os personagens e com aquele contexto, né? E ficou muito mais legal aquele visual colorido e surtado que eles fizeram nos pôsteres, super criativo e com uma estética mais de grafite e tal. Olha só, tenho que mostrar uma coisa pra vocês. Esse visual aqui meio estilizado é muito legal, cara. Combinou muito com o filme. Teve até isso aqui, ó, esses avatares dos personagens, né? Eu gostei bastante. O que pegou no filme mesmo foi o roteiro. Os filmes de super-herói em geral, ou até de outros segmentos, contam a história da seguinte maneira. Aparece o problema, que no caso seria o vilão, e então é apresentada a solução ou a esperança para resolver esse problema, que no caso seria o super-herói da história. Mas no caso de Esquadrão Suicida, Amanda Waller apresenta os personagens logo no começo, e do nada, coincidentemente, aparece o vilão da trama bem quando o grupo é criado. Eles antes até usam uma desculpa do Superman, que aparece no trailer, mas ficou muito mal contado. A tentativa da Warner de fazer a sua versão de Guardiões da Galáxia com Deadpool foi completamente frustrada. Em teoria, Esquadrão Suicida poderia ser muito melhor que esses dois, por conta dos trailers que a gente viu, a música muito bem encaixada nos momentos mais marcantes do filme, mas que quando você vai assistir realmente, elas são jogadas na cena e de uma forma muito brusca até. As músicas são muito boas, até mesmo a versão remixada de Queen ficou legal, só que simplesmente elas foram jogadas no filme. Continuando, as histórias dos personagens são muito mal contadas no filme. Eles tentam usar das músicas e das cartelas de personagens pra poder dar conta, mas cara, não ficou legal. Conta melhor o arco dos personagens. No começo, a Amanda Waller fala de todos os personagens, menos do Amarra, que aparece só pra morrer mesmo, né? E a Katana foi outro personagem que deixou muito a desejar. Quando ela aparece pela primeira vez no filme, vem um flashback completamente desnecessário e fora de hora, sabe? Sendo que lá na frente eles recontam isso, então
Pra quê? E quando o vilão é derrotado, eles simplesmente esquecem dela. Mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar da TechPix. Não, brincadeira. Eu vou falar sobre as coisas mais legais do filme. Primeiro, a personagem da Arlequina é muito legal. A gente vê a relação dela com o Coringa, o quão louca ela é por ele, e as piadas dela são excelentes. Na minha sessão, a galera só riu junta umas 3 vezes, mas acho que por conta dos trailers ter mostrado várias e várias vezes, mas isso não é culpa do filme, né? Em contrapartida, o Coringa é uma decepção. A gente não vê o personagem na sua essência fazer o que ele faz. O Coringa que eles estabeleceram pra esse filme, completamente surtado e instável, nunca ficaria sentado pra deixar ser tatuado, cara. Eu até achei que mostraria isso no filme, mas eles perceberam que destoaria muito do que eles estabeleceram, porque, mano, não faz sentido. Ele também organiza as facas e as armas dele só pra ficar deitado no meio e ficar rindo. O que foi aquilo? Eu acho que o mais legal mesmo é a relação dele com a Arlequina, porque de resto, outros personagens que foram muito bem trabalhados foi o Pistoleiro, que mostrou um pouco do passado, de ódio que ele tem com o Batman. Mostra também a relação que ele tem com a filha dele, que é muito bonita, muito legal de ver. O El Diablo também foi muito legal, porque mostra que ele sempre teve os poderes, que ele só deixou a bandidagem e de usar eles quando a sua família, mulher e filhos morreram por conta disso. E a Amanda Waller, que, caramba, Viola Davis é super badass. Ela se impõe, ameaça quem tem que ameaçar, mata quem tem que matar. A personagem dela ficou muito maneira. Nos quadrinhos ou nas animações, você cria uma certa raiva dela, vai. Mas no filme você acaba gostando da personagem, de como ela é durona e tal. Mas é isso, sabe? O filme tem vários furos de roteiro, como quando o helicóptero é abatido sem explicação nenhuma de quem foi, como o Capitão Boomerang, que tem um unicórnio de pelúcia que é completamente irrelevante pra história e que não foi explicado nada, simplesmente deixaram no ar. São essas pequenas coisas que chegam a incomodar, sabe? Como quando é dito que o Coringa e a Arlequina eram reis de Gotham. Tipo, cadê aquele Batman que matou 10 mercenários em 5 minutos no Batman vs Superman? Outra coisa é a vilã Magia, que ela é super poderosa, poderia ter feito várias coisas, mas na hora de enfrentar todo mundo ela decide sair na mão. E pra que raio azul no céu? Caraca, já teve Vingadores 1 e 2 que fizeram isso, já teve Transformers. Ei, Hollywood, já deu! Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu mudei um pouco, né, colocando essa parte de crítica. E se vocês gostaram, deixem nos comentários falando se acham legal fazer um quadro só sobre isso, só sobre críticas de filmes, que a gente pode fazer até. E acompanhe a gente pelas nossas redes sociais, se inscreva aqui embaixo no nosso canal também, porque isso é muito importante, e deixe seu like para ajudar a divulgar. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos e veja os vídeos anteriores também. Na semana passada eu fiz um top 5 de filmes sobre as Olimpíadas. Ficou muito legal e até a página Olimpíadas Rio 2016 compartilhou o vídeo. E vê também o Play Hard da semana passada, que ficou muito surtado jogando o jogo do filme Esquadrão Suicida. Se você estiver usando o celular, é só clicar nesse botão i de informação que vai ter o link para os 2 vídeos. Então é isso, galera. Até a semana que vem.